falta de libido. O prazer diminuiu. Você é uma mulher 40, 50 a mais e acha que isso não tem solução, você está enganada. Porque hoje eu vou ter aqui uma sexóloga maravilhosa, que é a Nininha Campedelli, que vai estar falando com a gente sobre esse tema. Então, sou Nininha Capedelli, eu sou educadora sexual e sexóloga, né? Trabalho com mulheres, sempre 40 mais, 50 mais. Eu tenho gente comigo de 70, 80 anos e sempre com essa mesma questão, a questão da libido, a questão da busca do prazer, né? Então, são essas as questões que eu trabalho. Então, de uma maneira mais ampla, a gente dá ferramentas, né? Eu costumo ajudar com ferramentas e mudar um pouco a mente para a gente buscar esse prazer que não é, que é devido da mulher, né? Que se ela quer, ela tem que buscar, né? Então, isso que é muito importante. Então é muito bacana ouvir você falar isso, porque a minha mãe tem 84 anos e a gente estava conversando sobre isso, sobre essa possibilidade dessa geração, né, que a minha mãe, a sua mãe, elas não tiveram a oportunidade, de falar sobre isso tão abertamente como a gente fala hoje. E eu, inclusive, falei, mostrei o teu perfil para ela, né? Porque não só as nossas mães, mas nós ainda temos uma geração de mulheres 40, 50 a mais, ainda com muitos tabus relacionados ao seu próprio prazer. E eu queria te perguntar, isso é verdade? Você sente? Eu sinto isso, porque eu sei que você faz muitos encontros. Você vê essa dificuldade? É uma dificuldade realmente que é geracional, né? Porque nós não fomos ensinadas a ter prazer e nem a falar sobre sexo ou sexualidade, que é muito mais amplo, né? Então a gente vem carregado com muita crença, com muito tabu sobre o que é o prazer, o que é a gente estar bem com o nosso corpo, né? E vem muito amplo, porque vem a questão do corpo, da nossa própria fisiologia, porque a gente não aprendeu nem nomear os nomes direitos. A gente fala uma pepeca, a gente não fala uma vulva, né? Pepeca é mais comum, né? Nunca falou vulva, a gente nunca falou qual é a sensação que a gente teria com prazer, né? A gente não falou sobre um ato sexual, a gente não falou mais amplamente da sexualidade, busca pelo. Então, isso vem muito, é muito social, são crenças religiosas, crenças sociais, e o que eu falo muito que é a falta de informação, né? E isso, e sexismo. Então, isso tudo afetou. Agora, pessoas de 60 anos, de 50, de 40, estão buscando muito, tá mais aberto à sexualidade, de falar sobre sexualidade, falar sobre o bem-estar, né? Então, e eu vejo muito isso da época da pandemia para cá, uma abertura muito maior quando quando foi lançado um termo que é wellness, né? E Ah, sexo. Quando esse termo para ter uma leveza e uma permissão para falar sobre sexo de uma forma mais ampla, uma forma mais saudável, né? Então, quando a gente consegue inserir a sexualidade, o prazer sexual dentro de uma saúde sexual feminina, eu acho que as coisas ficam mais leves e a gente consegue falar com mais naturalidade sobre essa busca do prazer, sobre a libido, né? A gente tira a libido daquele sinônimo de muito sexo, né? Porque a libido até então era um sinônimo de, nossa, ter muito sexo, né? Se eu tenho muita libido, eu sou insaciável. Não, né? Libido, a gente consegue tirar a libido desse peso grande, desse compromisso grande e colocar a libido como vitalidade, né? Como
uma energia para a gente conseguir ter um desejo, né? Então, quando a libido ela é direcionada para o sexo, para nosso prazer, né, a gente transforma ele em desejo sexual, né? Só que esse desejo sexual, ele é diverso. A gente tem o desejo responsivo, o desejo espontâneo, né? O que vai ali na frente, a partir dos 40 anos, é começar a diversificar, né? Aquele desejo espontâneo, que é aquela coisa é, mais fisiológica, que você olha e você tem vontade de fazer sexo, ela começa a diminuir, porque a sua vida está em outro ritmo. E a gente não pode confundir falta de libido com falta de desejo espontâneo. Eu Então, acho que só um instantinho, acho que você falou uma coisa que é muito confusa na cabeça, né, de todas nós mulheres, né? Onde é que é primeiro que a gente traz o conceito da libido como potência de vida, né? Quando você fala sobre isso, e a falta do desejo. Então, muitas vezes não sabe o que está acontecendo na vida da mulher. E é super importante que ela consiga distinguir isso, né? é. E porque essa falta de desejo, em várias fases, ela vai flutuar em diversas áreas da vida, né? Diversas fases, né? Desde quando você é jovem, né? Que você tem uma libido, um desejo muito grande, né? Até aqueles primeiros relacionamentos, até 2 anos, que a gente fala que até 2 anos esse desejo espontâneo é muito ativo também. Você pode ver uma coisa, a falta de desejo ou a dificuldade de você ter uma vontade, uma libido sexual após os 40 anos, pode ser associado muito com a menopausa. E sim, tem várias, óbvio, tem vários pontos que vão afetar isso. Porém, se você pega uma pessoa na menopausa, uma mulher na menopausa, com um relacionamento, com um novo relacionamento, você vai ver que esse desejo sexual ele modifica muito. A pessoa que está num novo relacionamento, geralmente essa libido, esse desejo está muito aflorado. Diferente de uma pessoa que já está num relacionamento de longa duração, mesmo que elas tenham uma ideia. Então, o novo, aquele ímpeto, ele muda também de acordo com o seu emocional, né? Com essa energia de vida. Então, a gente tem que falar que a libido, a gente tem que trabalhar a libido para a gente bloquear todos esses fatores que atrapalham, desde o trabalho, saúde, crenças sociais, crenças religiosas, tudo isso, né? Então, a gente tem que trabalhar a libido de uma forma a desbloquear tudo isso. Mas isso você tem que saber sobre a sua fisiologia, saber um pouco sobre o autoconhecimento, saber aquilo que te incomoda, saber como está ou se você está se ou como você está com si próprio. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração para a gente buscar esse prazer em todas as fases da vida. Aqui a gente fala mais. É, então, a gente passa por um processo de autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo. E, inclusive, também essa fase da menopausa e a pré-menopausa, principalmente da menopausa, quando os hormônios estão em declínio, né? Eles estão diminuindo bastante. Também é uma fase que pode se aproveitar como libertadora, onde a mulher não está mais com medo de engravidar, né? E ela relaxar em relação a isso. Só que, como você disse, tem vários fatores que envolvem, né? Se é uma relação nova, se ela está solteira,
se ela está num casamento de longa data, e que dicas a gente pode começar a colocar, vamos dizer, para essa mulher que está, que eu acho que assim, para quem está num novo relacionamento não é tão difícil. Não é que não ela vá encontrar dificuldades, mas para quem já está num relacionamento de muito tempo, que é um desafio maior, né? Acho eu. Então, que dicas a gente pode começar a trazer para esse cotidiano? Então, vamos lá. Mulheres que estão na menopausa, né? Ou que estão na pré-menopausa, assim, o que, que a gente vai falar? Claro que tem toda a questão hormonal, tem toda a questão hormonal que afeta a fisiologia, como ressecamento, falta de libido. Muitas pessoas tomam remédio também, mesmo tomando com reposição hormonal, ele não vai sanar tudo, óbvio, né? Então, a gente tem que aliar outros recursos. O primeiro deles, que eu sempre falo, que é muito importante, a gente tem que quebrar o tabu quanto ao ressecamento, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Tirar essa trava que ressecamento quer dizer falta de vontade de ter um prazer. Não, a gente usa lubrificantes. O uso de lubrificantes hoje em dia ficou muito mais comum e muito mais livre, inclusive para aquelas mulheres que têm lubrificação natural, inclusive para jovens que têm, porque na hora de você fazer sexo, muitas vezes você tem questões emocionais que ressecam, você pode estar usando alguma medicação que prejudique a lubrificação. Então, primeira coisa de tudo é o básico do básico. Use lubrificante para a hora do sexo, né? Dica Porque número um. tem dor no sexo, né? E essa dor não está relacionada a alguma coisa patológica, né? Vamos supor que a mulher não tenha vaginismo, não tenha dor na relação, nada disso. Então vamos passar vamos usar o lubrificante para valorizar para a mulher se sentir mais confortável na hora de uma relação sexual, né? Outras, vamos usar a nossa mente, vamos usar a nossa memória erótica, aquela memória dopamínica que eu não deixo de falar todas as vezes, de situações ou experiências prazerosas que a gente teve durante a vida, né? Então, a vez que lá a gente teve um sexo interessante, a gente teve aquele prazer muito forte, aquele orgasmo que trouxe muito prazer para a gente, você vai voltar com ele, né? Isso a gente fala que é uma memória dopamínica, né? Uma memória de boas experiências. Outra coisa muito interessante falar é o autoconhecimento. Saber aonde você tem prazer, né? Muitas vezes não é só no genital, muitas vezes, muitas Não, vezes, continua. muitas vezes é no corpo todo, muitas vezes é no seu braço, é do pescoço. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga buscar esse prazer, né? Outra coisa são os contos eróticos. A gente trabalhar o nosso pensamento, trabalhar com vozes diferentes. Isso é interessantíssimo para Só a uma mulher. coisa, só um detalhe, Nininha, antes de continuar, eu vou te interromper algumas vezes, porque tem coisas muito interessantes que você fala. Desmistificar o erótico da pornografia, porque ainda se confunde, né? Se confunde o erótico com pornografia, e não é, né? E então eu acho que trazer esse conceito que você fala, wellness, de saúde,
eu acho que é um conceito tanto para as mulheres, principalmente como os homens. Eu adoro quando a gente tem na live homens. Obrigada, Pedro, por estar aqui, porque é uma oportunidade, né, de você aprender também, contar aí para sua namorada, para sua esposa, né, compartilhar com a sua mãe, porque a minha mãe tem 84 anos e eu compartilhei muitas coisas com ela. Então, aqui a gente está no momento do saber, de quem quer evoluir. Então, é desmistificar o erótico do pornográfico. Eu quis realmente trazer isso porque eu acho que se confunde muito, né? A pornografia traz para a gente um olhar muito distorcido do que é o prazer, principalmente o prazer feminino. A educação pela pornografia trouxe uma deseducação. Por isso que hoje em dia a gente está falando muito de responsabilidade emocional nas relações, né? A gente está falando de comunicação sexual entre as parcerias e a gente está buscando esse bem-estar para a mulher. Já foi sabido que esse bem-estar sexual da mulher ajuda muito a saúde sexual dela, né, durante a vida, porque a gente vai tratar a saúde sexual dela numa mulher que acabou de ter um câncer de mama ou um câncer de útero, né? Então essa mulher ela tem uma vida sexual, um prazer, né, com a parceria de muita cumplicidade. E a gente ajuda esses casais a se reconectarem muito durante essa fase da vida, que é uma fase muito difícil, que é essa fase de doenças também. Então a gente trata sexo wellness com uma coisa muito amplitude, né? E trazendo a mulher para um patamar de prazer, de bem-estar, que ela esteja bem com ela. E assim ela consegue ter uma vida frutífera em todos os setores. Isso é muito importante, né? Porque no nosso cotidiano, poder aprender um pouquinho de pequenas pílulas homeopáticas, como você está trazendo aqui, traz toda a diferença, né? Então, a gente, como eu falei, os mitos, os tabus, infelizmente, a gente ainda vai bater de frente com as pessoas que ainda não conseguem também romper ou evoluir nesse caso. É, e eu acho que essa coisa da mente, né, libidinosa, eu acho muito bacana também, quando você fala isso. E aí teve um outro encontro que a gente teve que você fala uma coisa que eu gosto muito, que eu não estou me lembrando agora, é, que é em relação a nós mesmas. Agora a cabeça da menopausa não está permitindo, minha filha, mas daqui a pouco vai vir. E eu queria falar. Fala. Não, esse com nós mesmos eu acho interessante a gente fazer esse mapa sensual, esse mapa erótico em nós mesmas também, para a gente saber aonde que a gente se presenteia com prazer. Isso pode ser feito durante no banho, pode ser feito um momento sozinha, para que você está numa tristeza, você começa a se tocar, né? A gente tá falando de um erótico, né? A gente começa a se tocar, a gente começa a ver que existem vários outros pontos que estavam adormecidos no nosso corpo. Isso é interessante também para a gente saber o que vai valorizar para a gente nessa busca do prazer. E saber também diferenciar, que eu sempre falo que é importante, o desejo espontâneo do desejo responsivo. Esse desejo responsivo que aparece depois dos 40, na menopausa ou em relacionamentos de longa duração, ele vai ser muito importante para a comunicação entre os parceiros, né? Haja tanto sexual como homoafetivo, né? Por quê? Porque é uma fase que o desejo espontâneo não vai estar ativo. Então, esse responsivo vai ser necessário que haja uma comunicação entre eles. Quer dizer, você não está com tanta vontade, né? Ou
caiu na mesmice. O que é importante? É importante saber que, a partir de um estímulo, você pode acender esse desejo, né? Esse estímulo vem desde o estímulo de como as duas pessoas, ou você sozinha, está se tratando, ou seja, se essa parceria é bem tratada, se essa parceria está sendo vista, se essa parceria está sendo valorizada. Então, a partir disso, pode sim se restabelecer esse responsivo. Você vai responder a um estímulo que essa parceria traz para você. E é claro que esse estímulo não vai existir se a sua parceria ou você se maltrata, né? Você quer um estímulo positivo, um estímulo para você se reconectar ou com você mesmo ou com a parceria. O que eu digo? Muitas vezes, quem está em parceria, pode existir um combinado de ter um sexo, de ter um dia para sair, e que É isso nesse que eu ia dia. falar, né? Que nem namorado. Vamos combinar. Hoje é sábado, hoje é sexta-feira, hoje é o nosso dia, né? Isso, isso já é um desejo, isso já é você estar respondendo a um desejo responsivo. Porque se a gente lembrar, quando a gente namorava, no começo de um relacionamento, não era todo dia. O dia que você ia sair, tipo, final de semana, você faz uma unha, você faz uma depilação, você se veste bem, né? E ele ou ela também faz a mesma coisa. A gente se prepara para esse encontro. Então, e quando esse relacionamento se torna mais longínquo, isso vai se perdendo. Então, uma das coisas que a gente fala é isso. Vamos marcar esse sair ou estar um dia sozinhos. Pode ser que naquele dia aconteça, você está respondendo isso. Isso é uma das pequenas coisas que a gente pode fazer. Outra coisa no de manhã, você mandar também, falar, conversar sobre um filme que viu, né? Isso é interessante. Tem vários filmes que não são pornográficos, porém eróticos, né? A gente tenta quebrar essa pornografia de qualquer jeito, né? Só dando um adendo nisso, a pornografia é tão perigosa que meninos de 18 anos, até muito jovens, estão usando Tadalafila agora para poder fazer um sexo ou pornográfico ou ter uma performance, né? Então a gente quebra essa performance agora. A gente está tentando isso com jovens também e a gente traz mais uma entrega, né? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente vai buscando, com esse desejo responsivo, trazer um erótico, trazer alguma coisa que conecte mais com prazer. Muito bom, né? E assim, antes da gente terminar, temos mais aí quase 5 minutinhos. Eu queria falar sobre, quando você fala do wellness, sobre os toys, os vibradores, mudou o nome, não é mais vibrador, é toys, como é que é? Os vibradores, os sex toys hoje, eles são acessórios que beneficiam também e aceleram essa busca do prazer. E atualmente eles estão dentro dessa saúde sexual feminina, pois eles são, em determinados casos, eles têm indicação médica para isso, né? Tanto por médicos como por fisioterapeutas pélvicos, ajudando a sensibilizar a entrada do canal vaginal, né? Trabalhando também o assoalho pélvico, sempre por indicação de fisiopélvicas, assim também, e também tratando acelerando nesse momento da menopausa, da pós-menopausa, de um outro tipo de tratamento que para acelerar a descarga orgástica. Então, a gente tem dois tipos que são muito usados, que são os bullet. Vou pegar aqui para vocês verem.
que são os bullets, são os mini vibradores, Ah, eu né? tenho um desse maravilhoso, super indico, que eu ganhei da Lady E Abre, que é o perfil da Nininha. esse daqui, ele é muito versátil, ele pode usar no corpo inteiro para sensibilizar partes, para saber, como também num ato sexual, porque ele pode ser acoplado durante a penetração no clitóris feminino, né? O que conjuntamente dá um prazer para a mulher durante uma penetração masculina. Então, isso é muito interessante também, né? Então, a gente faz que a gente. Isso é interessante para casais também, né? Para eles se reconectarem, saber aonde a mulher tem prazer, para saber que o ato sexual masculino, pênis, vagina, não é por ali prazer, externamente pelo orgasmo, pelo clitóris. Outra coisa são os sugadores. Tenho todos. Eu tenho todo esse arsenal. Né? Os sugadores, eles, na verdade, esses sugadores, é uma pressão de ar que faz com que o sangue corra muito mais rápido pela vulva e assim você consegue ter uma excitação maior. E é muito interessante porque os sugadores, eles foram criados através de um protótipo de tratamento na menopausa, o Eros, chamava-se Eros, que foi um tratamento que eles fizeram, um protótipo para acelerar o processo de excitação feminina durante a menopausa. E a partir dele foi lançado os sugadores, né? Olha Que que eles são legal. por exemplo, uma rosa, esse daqui também, que esse daqui é o tradicional, né? Esse daqui é o da Satisfyer. E a rosa potente. Então, tudo isso traz benefícios para mulheres. Muitas Só uma... mulheres. Só Desculpa, uma, só fala. tá. Muitas mulheres tiveram um primeiro orgasmo usando, mulheres mais assim, de 40, 50, 60 a mais, tiveram um primeiro orgasmo usando um sugador. E isso é muito bom. Isso assim abre muito todo esse universo do prazer para essas mulheres e traz uma felicidade muito grande. Olha, existe uma série deles. Eu vou finalizar com esse que eu ganhei da Nininha, que é o peixinho, que é um fofo, que é uma gracinha, né? Então, ao mesmo tempo, né, Nininha, que tem aqui como se fosse uma linguinha do peixinho para o clitóris, ao mesmo tempo tem esse que também é penetrável do canal vaginal, não é isso? Exatamente isso, né? E muitas vezes a gente usa o que penetra, por exemplo, eu vou pegar um exemplo desse vibrador. Isso aqui é um personal. Muitas vezes a gente coloca na entrada do canal vaginal para sensibilizar. Né? Muitas vezes, com a menopausa, a nossa parede perde a turgidez. Né? Então, tem um pouquinho de dor, tudo. A gente usa muito esses aqui na entrada para sensibilizar. E claro que você pode trazer ele para o seu clitóris para o prazer. Não é verdade? Depois Vai de uma passar na coisa. vulva toda, no clitóris, aonde mais o seu ser criativo lhe convida, não é? Exato. E você dá consulta, atendimento online para quem? Porque assim é um assunto que a gente ficaria horas aqui, interminável. Mas assim, para quem se interessar, quem quiser saber mais, quem estiver passando um desafio, né, alguma dificuldade, você faz esse atendimento online? Sim, sim. Eu faço um atendimento de orientação, né? Eu oriento que nem assim, eu esclareço dúvidas, eu oriento, e se for o caso, eu indico uma terapeuta sexual, uma psicóloga que trabalhe com sexualidade também, né? Então, meu trabalho é esse, né? E para te achar, nós temos o teu perfil, que é lindíssimo, maravilhoso,
Que é o lediable.lediable, não é isso? Exato. E Foi. lá eu os vibradores, eu mostro que tem lubrificantes, eu ponho também diversos artigos sobre sexualidade, esclarecendo um pouquinho, né? E quem tiver dúvida, é só mandar DM para mim, que eu respondo perfeitamente. Bom, eu convido também vocês ouvirem outras conversas que já aconteceram aqui no podcast do Território Mulher, com a tal da Mônica Rocha, que por acaso sou eu, que a Nininha traz vários temas, é só clicar no link da bio. E além do Lediable, tem aqui, não achei o perfil, pode falar com o Território Mulher, porque eu dou todas as informações da Nininha. É sempre muito rico te receber, porque além de ser um assunto importante, falar sobre o prazer, né, sem prazo, trazer temas que desconstroem os mitos e os tabus, você tem como sexóloga, como mulher, uma experiência já de longos anos de estrada. Então, eu quero te agradecer muito a ter aceitado o convite. E mulheres, não tenham vergonha de perguntar, porque a Nininha é maravilhosa e ela esclarece tudo com muito carinho. Beijo, querida. Obrigada e até a próxima, viu?